Bom dia a todos, queridos irmãos. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Agradeço ao Senhor, nosso Deus, porque estamos aqui mais uma vez para estudarmos a sua santa palavra. Que Deus nos capacite, nos abençoe e ilumine a nossa mente. Nós vamos dar continuidade hoje ao estudo da divindade. Hoje vai ser um tema bem interessante e nós vamos primeiro orar para falarmos com o nosso Deus, mais uma vez, antes de começar o nosso estudo de hoje. Soberano Deus, Criador dos céus e da terra e de todo o universo, louvamos e bendizemos o teu santo nome, Senhor. Pai querido, Pai amado, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor está nos dando de mais uma vez estudarmos a tua santa palavra, que o seu Santo Espírito seja o nosso professor, que ele possa nos ensinar aquilo que está escrito, aquilo que está revelado sobre a sua pessoa, a sua divina pessoa. Ó Senhor amado, como é bom estudar a tua palavra, nós nos alegramos, nós ficamos felizes de conhecer mais e mais a tua verdade, porque o Senhor, com o seu infinito amor, tem se revelado a nós. Querido Deus, nós pedimos uma bênção especial sobre cada pessoa que está aqui nessa sala, estudando essa mensagem, que o seu Santo Espírito possa estar trabalhando na mente individualmente de cada um, e que essas verdades e a verdade presente possa avançar, Senhor. Nós pedimos que a sua justiça esteja sobre nós, perdoe os nossos pecados que temos cometido contra ti, e pedimos que o Senhor nos ajude a ficarmos ligados completamente, em todo momento, a viver a verdadeira que é o nosso Salvador Jesus Cristo. Abençoe-nos, ó Pai, nesse estudo, te agradecemos essas bênçãos. Em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Irmãos, na semana passada, nós começamos o assunto da divindade. E nós vimos, através da Bíblia, do Espírito de Profecia, nós estudamos sobre Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, muitos textos muito, muito claros, né? Esse PowerPoint já está disponível para vocês na sala Conectar. Ele é muito grande, né? Então eu tive que colocar em um compactador de mensagem, né? De arquivo, e ele só fica disponível por 7 dias. Quem não conseguiu acessar, me pede que eu envie novamente. Seria muito importante estudar esses anteriores antes de começarmos a estudar o de hoje e o de amanhã. Hoje nós vamos falar sobre um representante especial de outro ser especial. Muito interessante. A pergunta é: será que Jesus é a mesma pessoa que o Espírito Santo? Então, queridos, poderia dar a entender ou sugerir que os dois seriam a mesma pessoa. Então, nós vamos seguir aquele texto que o irmão Marcos leu no início, Deuteronômio 29, no 29, nós compartilhamos esse texto na semana passada. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, mas as reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre. Então, queridos, aquilo que não foi revelado para nós, nós não devemos questionar. Mas aquilo que está escrito, que está revelado, nós devemos estudar sim e aceitar, e não procurar argumentos para combater. A palavra do Senhor, ela é clara, a palavra do Senhor, ela é verdadeira, e nós devemos aceitar aquilo que está escrito tanto na Bíblia como nos testemunhos escritos pelo Espírito de Profecia. Mas a respeito da pessoa do Espírito Santo, muitos querem colocar na Bíblia aquilo que ela não diz e dão interpretação própria, como, por exemplo, falar que ele é a mesma pessoa que Jesus. Então, nós vamos ver detalhes desse entendimento, né, daquilo que Deus quer nos revelar. E nos últimos tempos, nós vemos surgir ventos de doutrina, e esses ventos de doutrina
tem assolado a igreja e arrastando milhares de pessoas para o erro. Várias heresias têm surgido em vários aspectos, irmãos. No aspecto teológico, na questão da reforma de saúde, e muitas pessoas consagradas, dedicadas a Deus, que conhecem a verdade presente, estão sendo enredadas por esses erros, porque nós sabemos que a sacudidura está em pleno vapor. E isso tem trazido opróbrio para a nossa igreja. E nós sabemos que esses ventos de doutrina têm enredado as pessoas, e esse momento da sacudidura, nós sabemos que 3 pontos principais têm envolvido a sacudidura. O primeiro é o não apelo, não ouvir aos apelos da testemunha fiel e verdadeira à igreja de Laodiceia. Quando a testemunha fiel e verdadeira, que é Cristo, faz um apelo para a sua justiça, para a sua verdade, essa verdade que está avançando, as pessoas não estão aceitando. Outro ponto da sacudidura é exatamente esses ventos de doutrina entrando, as heresias, as falácias, as mentiras de Satanás, que têm dividido o nosso povo, que têm arrastado as pessoas para o erro e têm rachado a nossa igreja. E o terceiro ponto é não crer, é a descrença nos testemunhos. Seria o último engano de Satanás. E é isso que nós temos visto agora. E alguns têm feito certas afirmações em relação ao Espírito Santo como se fossem verdade. E nós vamos analisar algumas delas. O primeiro ponto que tem levantado é que o Espírito Santo seria o próprio Jesus, e não uma terceira pessoa da divindade, como nós já estudamos semana passada em vários textos muito claros, tanto da Bíblia como do Espírito de Profecia, que ele seria uma terceira pessoa. Ou seja, aqui nesse primeiro ponto que tem levantado, é que seria o próprio Jesus. Isso aqui, queridos, é sabelianismo. Isso daqui é como uma heresia que surgiu há muitos anos atrás, e que nós sabemos que isso não é real, que seria a mesma pessoa agindo de formas diferentes. O segundo ponto que algumas pessoas têm falado, porque não há um consenso entre eles, cada um fala uma coisa, é que o Espírito Santo seria o Espírito de Cristo, sendo um poder impessoal de Cristo. Ou seja, seria uma força que emana dele. No primeiro ponto que eles alegam é que seria ele mesmo em pessoa. O segundo ponto é que seria uma força que emana dele. Mas nós sabemos, nós já estudamos, que a palavra do Senhor fala que há 3 pessoas, 3 seres distintos e divinos no trio celestial. E o terceiro ponto é que o Espírito Santo seria o Espírito de Deus, o Pai, sendo também um poder impessoal ou uma força ativa que sai dele, inerente a ele. Mas, então, alguns textos da Bíblia e do Espírito de Profecia são utilizados para montarem essa doutrina antitrinitariana, rejeitando a ideia de existir uma terceira pessoa coeterna, que atua em conjunto com o Pai e o Filho, e na visão deles, esse ser, ou esse poder, seria o Espírito de Cristo ou o Espírito do Pai. Então, alegam também que o Espírito do Pai é derramado sobre os discípulos, baseando em Atos 2:33. Fala assim: exaltado pela destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Então, eles falam assim: se o Espírito Santo é isto, então ele é uma coisa e não uma pessoa. Vocês estão entendendo a linha de raciocínio dos antitrinitarianos? E que isto que foi derramado é o Espírito Santo. Só que o que foi derramado nesse texto não foi o Espírito Santo, e sim o seu poder ou o seu dom, que é representado pelo isto. Então, ver aqui em Atos 2:38, falando que o dom foi concedido, o dom foi derramado. Em Atos 2:17 diz Deus que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, dele e não ele, aqui nesse contexto. E em Atos 10:45 fala assim: e maravilharam-se,
de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Então, queridos, esse isto aqui é o dom, e não ele próprio, nesse contexto aqui. Aqui nessa série B, que não foi traduzida para o português, está ainda em inglês, a irmã White fala assim: fui instruída a dizer que os sentimentos dos que andam em busca de avançadas ideias científicas não são para confiar. Fazem-se definições como essas aqui. Definições que o Pai é como uma luz invisível, o Filho é como uma luz corporificada e o Espírito é a luz derramada. E ela diz, todas essas definições espiritualistas são simplesmente nada, são imperfeitas e inverídicas. Aqui ela estava falando a respeito da questão que estava surgindo na época sobre o panteísmo levantado pelo Dr. Kellogg, que colocava que, na verdade, ele espiritualizava as definições da divindade e colocando essas ideias espiritualistas, dizendo que é uma luz invisível, uma luz corporificada, uma luz derramada. Ela diz que isso era um erro terrível, até que ela coloca que o Pai é plenamente divino, é toda a plenitude da divindade, o Filho é toda a plenitude da divindade e o Espírito Santo é toda a plenitude da divindade. Mas nós vamos ver agora aqui alguns textos usados pelos antitrinitarianos que eles alegam que, para corroborar a ideia de que o Espírito Santo seria a mesma pessoa que Jesus. A princípio, realmente dá a entender isso. Aqui nesse texto de Manuscript Release, volume 14, na página 23, fala assim: o Espírito Santo é o próprio Jesus, despido da personalidade humana. Ora, dá a entender que realmente é isso. Mas vamos ver o texto na íntegra, no original, em inglês. Aqui está o original, para quem quiser ver. Aqui todo o original. E a tradução está aqui. Embora o nosso Senhor tenha ascendido da terra ao céu, o Espírito Santo foi designado como seu representante entre os homens. Se me amais, guardareis meus mandamentos. Eu vou orar ao Pai, e ele te dará outro Consolador, para que ele possa permanecer com vocês para sempre. Ele é o Espírito da verdade, a quem o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece. Mas vós o conhecereis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não te deixarei desamparado. Vejam o contexto que Jesus está falando isso. Olha, e continuando. Impedido pela humanidade, Cristo não poderia estar em todo lugar pessoalmente. Vocês sabem, ele velou, ele ocultou a sua onipresença. Portanto, era totalmente da vantagem deles, dos discípulos, que ele os deixasse e fosse para o seu Pai e enviasse o Espírito Santo para ser seu sucessor. Então, vamos dar uma pausa aqui e tentar entender o que esse texto está querendo dizer. Ou seja, ele reteve a humanidade, ele velou a sua onipresença, não usou a sua onipresença, e ele enviou um sucessor e representante à terra. Então, é isso que ele está querendo dizer, que os discípulos não ficariam desprovidos da presença da divindade. Estaria ali com eles, era como se fosse o próprio Jesus ali com eles. Queridos, quando fala a palavra sucessor à terra, sucessor é aquele que tem dignidade ou predicados iguais aos que teve outrem. Ou seja, quem sucede a alguém, não sucede a si mesmo. Então, Jesus não foi o sucessor dele mesmo. Ele virou alguém com predicados, com a mesma capacidade, com o mesmo pensamento, com o mesmo propósito, como se fosse ele mesmo. Ou seja, a obra do Espírito Santo seria a mesma obra de Jesus e que os discípulos não ficariam órfãos, os discípulos não precisariam temer, porque era como se fosse o próprio Jesus com eles. É isso que o texto está dizendo. Foi uma ênfase que a irmã White quis dar, né, na afinidade entre Cristo e o Espírito Santo na mesma obra de salvar.
O Espírito Santo é ele mesmo, é como se fosse ele, despojado da personalidade da humanidade, independente dela. Mas ele representaria, o que é representar? Uma pessoa que representa a outra, isso aqui é uma definição do dicionário, a si mesmo como estando presente em todos os lugares pelo seu Espírito Santo, como onipresente. Então, como Jesus não estaria onipresente, ele enviou um sucessor, ele enviou um representante como ele, igual a ele, divino como ele, com a mesma obra aqui. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, ele, embora não seja visto por você, e esta frase foi acrescentada por Ellen White, ele é invisível, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito. No entanto, eu lhe digo a verdade, é conveniente que eu vá, ele está falando isso para os discípulos, e se eu não for, o Consolador, que é o Espírito Santo, não terá até vocês. Mas se eu for, eu o enviarei para vós, e ele viria da parte do Pai. Isso aqui a gente vai entender já já o que significa isso da parte do Pai. Aqui, ó, ao afirmarem que o Espírito Santo é o próprio Cristo, baseados nos escritos de Ellen White, isso aí é o que os antitrinitarianos estão afirmando. Ela estaria falando que o Espírito Santo é uma mera energia despersonalizada que emana de Cristo. Isso ela nunca disse. Mas em outro texto, que nós vamos ver agora, ela é clara em dizer que ele é uma pessoa distinta. Ele é um outro ser, uma terceira pessoa. Isso é muito claro, queridos. Vejam bem, aqui está no datilografado da secretária de Ellen White, vocês sabem que ela fazia os manuscritos copiados à mão e depois ela entregava para algumas secretárias e elas datilografavam, depois ela corrigia, ela anotava, fazia suas anotações em canetinha ao lado. Então aqui, olha, 3 agências distintas. São pessoas, seres diferentes e não a mesma pessoa, como está sendo ensinado por essas doutrinas, esses ventos de doutrinas. Isso seria tabelianismo, monarquismo, seria a mesma pessoa. E aqui fala, quais são as 3 agências distintas? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E eles têm o mesmo propósito, porque trabalham juntas pelos seres humanos, pela salvação do ser humano. Esse é o objetivo. Olha que interessante, é muito tremendo isso, está aqui nos escritos da irmã White. Aqui outro escrito com a letrinha dela, agora mais claro ainda, em manuscritos 93, de 1893. O Espírito Santo é o Consolador, em nome de Cristo. Ele personifica Cristo, contudo, é uma personalidade distinta. Aí eu pergunto para vocês, quando se fala personalidade distinta, significa a mesma pessoa? Não, é outra pessoa. São quantas pessoas que nós vimos ali no texto anterior? 3, são 3 pessoas com a mesma função de trabalhar pela nossa salvação. É um amor tremendo da divindade. Se doar, nós já vimos textos, né, que fala que a divindade, os 3, se doaram por amor a nós, para nos resgatar para a vida eterna. Então, as declarações de que o Espírito Santo seria enviado pelo Pai em nome de Cristo e pelo próprio Cristo, confirmam que o Espírito Santo é distinto, tanto do Pai como do Filho. Para ser enviado por ambos, o Espírito Santo precisa ter uma personalidade distinta de ambos, pois ninguém se auto-envia. Vocês estão compreendendo? Ninguém se auto-envia, ninguém se auto-representa. Ele é o sucessor, se ele é o representante, ele está representando uma outra pessoa, como eu coloquei no título, uma pessoa especial para representar outro ser especial. Então, ele é representante. Aqui, esse texto é de Desejados Todas as Nações, 669. O Espírito Santo é o representante de Cristo, mas despojado da personalidade humana e dela independente. Limitado pela humanidade, Cristo não poderia estar em toda parte em pessoa. Por quê? Ele escolheu
não usar a sua onipresença. Então, ele tinha que enviar alguém. E quem que ele envia? O Espírito Santo. Era, portanto, do interesse deles, dos discípulos, para que eles não ficassem sozinhos, que fosse para o Pai e que enviasse o Espírito como seu sucessor na terra. Então, vocês estão entendendo? Sucessor sucede a alguém, agindo no lugar de, com a mesma missão, a mesma tarefa. Os discípulos não ficariam desamparados. É isso que o texto está querendo dizer. O tempo decorrido não operou nenhuma mudança na promessa dada por Cristo ao partir. Promessa esta de enviar o Espírito Santo como seu representante. Aqui em Atos dos Apóstolos, na página 50. Então, mais uma vez, queridos, Ellen White diz que o Espírito é o representante de Cristo e não o próprio Jesus. Afinal, como que alguém poderia ser representante de si mesmo? Aquele exemplo que eu dei para vocês na semana passada. Se eu vou pedir para uma pessoa me representar para pregar no meu lugar, porque eu não posso ir, não posso comparecer, aquela pessoa está me representando, ela vai falar as mesmas coisas que eu, vai pregar as mesmas coisas, vai ser a minha sucessora, a minha representante em outro lugar que eu não posso comparecer. Vocês estão entendendo isso, né? E é assim que funciona, entre esse sinergismo entre Cristo e o Espírito Santo, atuando na mesma função. Então, o Espírito Santo, na verdade, o que ela quis dizer com esses textos? É como se fosse o próprio Cristo, porém despido da humanidade. Ellen White aqui confirma que Jesus assegura os discípulos que ele indo para o Pai, eles não ficariam sozinhos e inseguros. Imagina, eles conviveram com Jesus durante 3 anos e meio. Eles estavam ali e poderiam ter a certeza da presença de outra pessoa divina com eles. Eles poderiam ficar, agora Jesus subiu, o que vai acontecer conosco? Nós vamos estar sozinhos. Mas Jesus afirma que ele enviaria o Espírito Santo para estar com eles. E eles poderiam estar certos de que seria como se ele mesmo estivesse aqui na terra, a presença divina com eles. É isso que o texto está querendo dizer, queridos. E qual é a certeza que nós temos disso? Vejam bem, olha que Jesus usou a mesma figura de linguagem para dar a mesma ênfase. Cristo usou essa forma de linguagem quando se referiu a João Batista. E ele disse, se o quereis reconhecer, ele mesmo, João Batista, é o Elias que havia de vir. Agora eu pergunto para vocês, João Batista é a mesma pessoa de Elias? Lá em Malaquias 4:5 fala sobre o Elias que viria novamente, que seria João Batista. E nós respondemos com toda certeza, não, João Batista não é o Elias. Ele é como se fosse Elias. É isso que Jesus quis dizer. Mas Jesus afirmou, ele é o Elias. Então, que sentido que ele seria o Elias? No mesmo tipo de espírito, com a mesma virtude, com a mesma pregação, com a mesma mensagem, preparando o caminho do Senhor, alertando sobre as coisas que iriam acontecer, que aconteceriam no passado, impedindo o caminho do Senhor, as heresias que estavam vivendo naquela época. Elias foi ousado, o João Batista foi ousado. Então é isso, o mesmo espírito. Vocês estão percebendo isso? A mesma linguagem que Jesus falou. Ellen White também falou, afirmando que o Espírito Santo é a mesma pessoa que Jesus, no sentido de mesmo propósito, mesmo pensamento, mesma função e mesma obra. Então, vamos entender que outra expressão usada na Bíblia para destacar uma ênfase, assim como Ellen White quis dizer ao afirmar que o Espírito Santo era como se fosse Jesus. Quando Jesus falou assim, eu e o Pai somos um, em João 10:30. Aí nós perguntamos, eles são a mesma pessoa? Claro que não. O fato de Jesus dizer que ele e o Pai são um, significa que eles são a mesma pessoa? Nós afirmamos categoricamente que não. Cristo apenas usou uma força de expressão para destacar uma unidade existente entre ele e o Pai, para mostrar uma unidade de pensamento, uma unidade de propósito, de poder, de ação, uma sinergia em salvar o homem.
essas expressões enfatizam a unidade essencial entre o Espírito Santo e Cristo, e entre Cristo e o Pai, respectivamente, sem com isso negar a distinção de personalidade entre cada um deles. Vocês estão compreendendo que essa ênfase é para mostrar a sinergia de propósito na função de salvar? E do mesmo modo, quando Ellen White escreveu em Manuscript Release que o Espírito Santo é ele mesmo, é Jesus, ela também está usando uma força de expressão. Isso aqui é semântica, isso aqui é uma forma de interpretação de texto para destacar a unidade que há entre Cristo e o Espírito Santo. Ao dizer que o Espírito Santo é Cristo, Ellen White sugere que a presença do Espírito Santo no mundo como representante de Cristo não representaria qualquer perda para os discípulos. Eles estariam certos que poderiam estar certos que estariam diante de uma pessoa divina. E da mesma forma que Jesus, é como se Jesus estivesse aqui com eles. Outra observação muito importante, queridos. A fórmula Espírito de Deus ou Espírito de Cristo indica procedência e não inerência. Implica que a obra do Espírito Santo é executada em subordinação ao Pai e ao Filho. O que isso quer dizer? Procede deles, é enviado por eles, sai do céu, ao lado deles, sai do trono celestial, sai do céu, enviado por eles, e não inerente a eles. Vocês estão percebendo que não é inerência, não é uma coisa, não é uma força, não é um poder que sai de dentro do Pai ou que emana do Filho? Espírito de Deus, procedente de Deus. Espírito de Cristo, procedente de Cristo, enviado por Cristo. Mas nós vamos ver aqui outros textos usados pelos antitrinitarianos para corroborar a ideia de que eles pensam que seria a mesma pessoa. Aqui, ó, o Espírito Santo é o Espírito de Cristo. Agora aqui em outra página do mesmo texto. Vamos ver no original. O Espírito Santo é o Espírito de Cristo, que é enviado a todos os homens para lhes dar suficiência, para que por sua graça possamos ser completos nele. O Senhor providenciou que sempre estivéssemos sob o ensinamento e influência do Espírito Santo. Então aqui, o Espírito Santo, agora a gente entendeu já com outra mente, a gente entende que o Espírito Santo é o Espírito de Cristo, enviado por Cristo, mandado por ele, para estar com os discípulos e conosco aqui na Terra. Outro texto usado por eles. O Espírito Santo é Jesus Cristo, na carta 66. Vamos ver aqui no original. E sabemos que o Filho de Deus é chegado e nos deu um entendimento para que possamos conhecer aquele que é verdadeiro. E nós estamos naquele que é verdadeiro mesmo, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus da vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. O Senhor logo virá. Nós queremos aquele entendimento completo e perfeito que somente o Senhor pode dar. Não é seguro pegar o espírito de outro. Nós queremos o Espírito Santo, que é Jesus Cristo. Se nos comungarmos com Deus, teremos força, graça e eficiência. Vejam bem o que ela está querendo dizer. Nós não queremos outro ensinador. Nós não queremos nenhum outro poder, nenhum outro ser humano, ninguém, nenhum outro espírito. Ela está fazendo uma comparação com outro qualquer que não seja divino. Ela está querendo dizer que o Espírito Santo era como se fosse o próprio Jesus, porque só uma pessoa divina poderia estar juntamente com os discípulos. É isso que o texto está querendo dizer. E mais um texto deles, que eles usam aqui. Mas é o fermento do Espírito de Jesus Cristo, que é enviado do céu, chamado Espírito Santo, aqui no manuscrito 36. Vamos ver de novo no original. Deus nos ajude a sermos santificados pela verdade e que a santificação tenha sua influência no fermento daqueles que estão ao nosso redor. Não o fermento da malícia, não o fermento da inveja, não o fermento das más suposições, mas é o fermento do Espírito de Jesus Cristo, que é enviado do céu, chamado de Espírito Santo. Então, os discípulos, eles não podiam sofrer influência de fermentos terrenos, malícia, inveja, más suposições, mas sim do Espírito de Jesus,
que procede dele, que foi enviado por ele para a terra. É isso, queridos, que o texto está querendo dizer. Então, vocês estão percebendo que as pessoas pegam um texto isolado, fora do contexto, e passam a ensinar isso como se fosse verdade. E o que eles alegam? O Espírito Santo é a própria pessoa, que é Jesus. E passam por cima de todos os textos que a Bíblia fala, que são 3 seres distintos, que são 3 pessoas distintas, 3 agências diferentes, operantes e livres, independentes, que são mentes diferentes. Passam por cima desse texto e dão a sua própria interpretação a um texto que não foi a mesma coisa que a Ellen White quis dizer. Então, vamos ver aqui. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, poderes infinitos e oniscientes, recebem os que verdadeiramente entram em relação de conceito com Deus, estão presentes em cada batismo. Queridos, oniscientes significa que eles têm consciência própria e que eles sabem todas as coisas. Eles têm uma mente. Vocês estão vendo, eles têm uma mente própria e sabem de tudo. Isso é um atributo divino. E se o Espírito Santo tem um atributo divino, ele é uma terceira pessoa. E não a mesma pessoa, ele não é a segunda pessoa que emana, algo que sai, que emana da segunda pessoa. Vocês estão compreendendo como isso está claro demais? Isso é interpretação de texto. Virtualmente fazemos um solene juramento, nós já vimos esses textos, né? Só estou aqui confirmando para vocês, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que daí em diante nossa vida será imersa na vida dessas 3 grandes personalidades. Querido, se fosse um poder que emana de Cristo, ela não falaria 3 personalidades, 3 pessoas, ela falaria 2. Sairia dessas 2 pessoas. E essas 2 enviaria uma essência, um poder ou uma força deles. Ela não disse isso. Ela fala 3 seres. Agora vejam bem. Se Cristo fosse o mesmo Espírito, veja como ficaria a fórmula batismal de Mateus 28:19, que comprovadamente está no original em grego. Nós já vimos, né, que a irmã White fala sobre essa fórmula batismal de Mateus 28:19 em 166 textos dela. E nós estudamos semana passada vários textos. Olha como ficaria se Jesus fosse a mesma pessoa que o Espírito Santo. Ide, portanto, e fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e em nome do Filho novamente, em nome do Filho de novo. Olha a incoerência disso. Total incoerência, né? Então, a gente vê que são 3 pessoas distintas nesse texto. E ela que fala, vi que nos dias dos apóstolos, a igreja esteve em perigo de ser enganada e iludida por falsos mestres, havendo recebido sua comissão da parte de Deus e tendo a aprovação da igreja, saíram os apóstolos, olha só, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e administrando as ordenanças da casa do Senhor. E eles dizem que era batismo feito somente em nome de Jesus. Ali nós já vimos que se alguns batizavam em nome de Jesus, é porque Jesus era o foco, e outros creem que, ao falar que batizar em nome de Jesus era em ordenança de Jesus, conforme uma ordenança de Jesus. E qual foi a ordenança de Jesus? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso é claro, esse texto é real, é verdadeiro, não foi retirado da Bíblia. E olha só que interessante. Olha o que fez esse autor, esse estudioso do Novo Testamento. O nome dele é Max Hatton. Ele fez uma comparação muito interessante. Ele é autor adventista e ele fez uma experiência singular para mostrar que os escritores do Novo Testamento não pensavam dessa forma, de que o Espírito Santo era uma mesma pessoa. Então, aqueles que não aceitam que o Espírito Santo é uma pessoa distinta e tentam provar que o Espírito Santo é o mesmo Espírito de Jesus ou o próprio Jesus, Marx, ele convida a você substituir a palavra Espírito pela palavra Jesus. Substituindo nos textos a palavra Espírito por Jesus, vejam como fica. Mateus 1:20. E pensando ele nisto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo,
José, filho de Davi, não temas em receber a Maria, tua mulher, porque o que há nela está gerado é de Jesus. Peraí, gerado de Jesus? Jesus nem tinha vindo ainda. Então, nem tinha nascido. Então, ali era o Espírito Santo e não Jesus. João 1,32. E João testificou dizendo, eu vi Jesus descer do céu como uma pomba repousando sobre Jesus. Olha a incoerência, irmãos. Como que pode ser a mesma pessoa? Então, Jesus viu ele mesmo descendo sobre ele mesmo. Vocês estão percebendo que isso é uma total aberração da interpretação da palavra do Senhor? Atos 30:38 fala, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Jesus, Jesus se auto-ungiu. E a gente sabe que o Espírito Santo veio glorificar a pessoa de Jesus, exaltar a pessoa de Jesus na terra, veio suceder a Jesus. Você sabe disso, né? E Mateus 13:17 fala assim, Jesus, vendo sobre Jesus em seu batismo, não tem sentido. Mateus 4:1. E após seu batismo, Jesus é levado por Jesus mesmo para o deserto. Então, olha a incoerência. Ele mesmo se leva para ser tentado. João 3:34. Jesus tinha Jesus sem medida. Ele era cheio dele mesmo. E Lucas 4:18. Jesus tinha Jesus sobre ele. Vocês estão percebendo que isso não dá. E João 16:14, como eu falei para vocês, Jesus glorificaria Jesus. Ele não se autoglorificou. O Espírito Santo, que é uma terceira pessoa, que veio ser seu representante, sucessor, ele sim glorificou Jesus. E João 14:26 falou que o Pai enviou a Cristo em nome do próprio Cristo. Será que é isso que o texto quer dizer? De jeito nenhum, queridos. Como percebemos, substituindo a palavra Espírito Santo por Jesus, não vai dar certo. Percebemos, então, a distinção muito clara entre duas pessoas, Jesus Cristo e o Espírito Santo. E vemos aqui também em Atos 7, lá quando Estevão estava sendo apedrejado, nos versículos 54 e 56, fala assim, ouvindo eles isto, enfureceram no seu coração e rangiam os dentes contra ele, contra Estevão. O povo ali estava contemplando o apedrejamento de Estevão, né? Contemplando Estevão falando. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita e disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Aqui nós vemos claramente o Espírito Santo distinto do próprio Cristo. O Espírito está com Estevão, enquanto que Jesus está ao lado de Deus, o Pai. Vocês estão percebendo? E muitos dos antitrinitarianos, eles alegam que o Consolador de quem a Bíblia fala é o próprio Jesus, baseados nesse texto de Ellen White, para corroborar, para confirmar essa falsa crença, essa ideia, essa falácia que eles têm na mente de que Jesus é o Espírito Santo, eles usam esse termo aqui. Vocês estão vendo? Ela fala assim, não há Consolador como Cristo na review. Então, se não há Consolador como Cristo, Cristo é Consolador e o Consolador é o Espírito Santo, aí a dedução da matemática deles é que Cristo é o Espírito Santo. E isso é igual a outro. Será que é assim a sentença? E aqui também, em outro texto, fala, o Salvador é o nosso Consolador. Isso eu tenho provado que ele é. Então, daí eles deduzem que o Espírito Santo é a mesma pessoa. Mas nós temos que ver o contexto. Ela não está fazendo uma comparação entre os membros da divindade. Ela está, na verdade, comparando com outro ser não divino. Então, não existe qualquer outra coisa, qualquer outra pessoa que seja consolador. Mas Cristo, que é divino, é nosso consolador. O Espírito Santo é o nosso consolador. O Pai é nosso consolador. Por quê? Todos os atributos que um tem, com certeza os outros têm, queridos. Ou vocês têm dúvida de que o Pai é nosso consolador? Alguém aqui ousaria dizer que o Pai não é consolador? Alguém aqui ousaria dizer que Jesus Cristo não é consolador? Então, todos os atributos que um tem, o outro tem. Se eu fosse raciocinar desse jeito, eu poderia dizer que o Pai não é Senhor. Porque, baseado em 1 Coríntios 8:6, Paulo afirma
que existe um só Senhor, que é Jesus Cristo. Há um só Senhor. Agora eu pergunto para vocês, o Pai não é Senhor? Claro que é. Vocês estão entendendo? A mente de vocês está realmente acompanhando essa linha de raciocínio? E João 14,16 fala assim, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. Outra pessoa, e não coisa, não consolo. Então ele usa allos paracletos, outro. Esse outro é da mesma espécie, do mesmo tipo. Né? Allos expressa uma diferença numérica e denota outra, mas do mesmo tipo, da mesma essência. Outro auxiliar da mesma essência. Consolador é a palavra paracletos. E no capítulo 14, 15 e 16 do livro de João, emprega o pronome pessoal grego, ele, ao Espírito Santo. Indiscutivelmente, ele é apresentado como um ser pessoal e não uma essência, uma força, um poder. O termo grego ele, nós já estudamos isso semana passada, é a palavra grega ekeinos, que significa ele mesmo ou este. Nunca a Bíblia empregaria um pronome pessoal masculino para se referir a um mero poder, uma força ativa ou algo etéreo. Isaías 48,16 mostra também 3 pessoas distintas. Deus, Pai, o seu Espírito enviando a Cristo. Olha. Agora o Senhor Deus, o Pai, me enviou a mim e o seu Espírito. Então aqui nós vemos as 3. 1 Coríntios 6,11 mostra 2 pessoas distintas, Jesus e o Espírito de Deus. Mas havendo sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. O Espírito enviado por nosso Deus. Ellen White aqui de novo faz distinção entre Cristo e o Espírito Santo. Olha, o grande alvo do advento do Espírito Santo é distintamente especificado por Cristo. Quando ele vier, disse ele, quando ele, o Espírito Santo vier, disse ele, Cristo, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. 2 pessoas distintas, claramente, né? E olha só como esse texto aqui do comentário bíblico, volume 6, é claro demais. Ele, Cristo, determinou dar seu representante. Quem é o seu representante? A terceira pessoa da divindade. Este dom não seria excedido. Fica claro aqui que não é o próprio Jesus, mas uma terceira pessoa divina, distinta, que atuaria como seu sucessor e representante na terra. Olha esse, quando o povo de Deus pesquisa as Escrituras com desejo de conhecer o que é a verdade, Jesus está presente em pessoa, na pessoa de seu representante, o Espírito Santo. É como se Jesus estivesse aqui, na pessoa do seu representante. Precisamos reconhecer que o Espírito Santo é tanto uma pessoa como o próprio Deus é uma pessoa e está andando por esses terrenos. Então, o Espírito Santo não é uma força ativa, ele não é um poder emanado, ele não é algo que sai, que emana, inerente a Deus Pai ou inerente ao Filho, e sim procedente do Pai, procedente do Filho. Olha aqui, esse texto claro da Review de 1898, quando a irmã White fala assim, quando o Espírito Santo, uma pessoa, implanta o Espírito de Cristo no coração do selvagem, ele favorece os servos de Deus. Aqui nós vemos que o Espírito Santo é o Espírito, aqueles que alegam, né, que é a mesma pessoa, esse texto deixa claro de que são 2 entidades distintas, novamente. E esse texto, com a letra dela, manuscrito de 93, o Espírito Santo é o Consolador em nome de Cristo. Ele personifica Cristo, ou seja, ele está representando em pessoa. Contudo, ele é uma personalidade distinta do Pai, distinta do Filho. O Espírito Santo, representante de Cristo, está agora em nosso mundo para trazer-nos a lembrança de todas as coisas. E o Senhor Jesus age por meio do Espírito Santo, pois este é o seu representante. Eu acho, queridos, que não tem dúvida, né? Isso é muito claro, são textos claros demais. Isso é interpretação de texto. Nós estudamos isso desde pequenininho na escola, né?
quando nós estudamos a parte de interpretação, no meio de, né? Jesus está agindo através de uma pessoa que é igual a ela em essência, né? No mesmo pensamento, com o mesmo propósito de salvar o homem. Olha aqui na revista Sinais dos Tempos, Cristo determinou que, ao subir da terra, concederia um dom aos que haviam nele crido e aos que haviam de crer. Precisaria ser digno de sua grandeza e realeza. Determinou-se a dar o seu representante, quem é? A terceira pessoa da divindade. Não poderia haver dádiva mais excelente. Ele concederia num único todos os dons, que é o Espírito Santo, e seria a sua dádiva. E esse texto de Sinais dos Tempos também é muito claro. O Espírito Santo é um agente distinto, nós já vimos, livre, operante e independente. Ele tem independência. Embora ele seja outra pessoa, ele tem independência, ele tem o pensamento dele, ele tem a mente dele, ele age de forma independente, mas com o mesmo propósito da divindade. E disse Jesus a respeito do Espírito Santo: olha a função do Espírito Santo. Ele me glorificará, ele glorificaria a Cristo. O Salvador veio glorificar o Pai pela demonstração de seu amor. E assim o Espírito havia de glorificar a Cristo, revelando ao mundo a sua graça. Olha a função do Espírito Santo, queridos, como é clara, né? Aqui, de novo, com a letra dela, o Espírito Santo é uma pessoa, pois dá testemunho com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. E é uma pessoa divina, não somente uma pessoa, mas uma pessoa divina. Aqui, o Espírito Santo tem personalidade, do contrário, não poderia testificar ao nosso espírito e com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. Deve ser também uma pessoa divina. Olha como é claro. Do contrário, não poderia perscrutar os segredos que jazem ocultos na mente de Deus. Ele penetra na mente de Deus porque ele é Deus. Ele é uma pessoa divina. Claro, né? E nós estudamos esse texto, para mim, queridos, esse texto aqui é claro demais, de que são pessoas distintas. Vejam bem, analisem, por favor, prestem atenção nesse texto. Nós já estudamos semana passada, mas eu coloquei aqui para vocês virem de novo. Cristo, nosso mediador, e o Espírito Santo, outra pessoa, vocês estão vendo, um e outro, estão constantemente intercedendo em favor do homem. Mas, preste atenção, o Espírito não pleiteia por nós como faz Cristo. Peraí, ele pleiteia diferente, ele age diferente. Porque Cristo apresenta o seu sangue derramado desde a fundação do mundo. Ele intercede por nós, ele é o nosso mediador. Mas o Espírito, ele opera diferentemente. Olha a ação do Espírito Santo. Ele opera em nosso coração, extraindo dele orações e penitência, louvor e ações de graça. Então, estão agindo de intercessões diferentes, mas com o mesmo propósito. Qual é o propósito? Salvar o ser humano. Vocês estão vendo aqui que são pessoas diferentes, agindo de forma diferente. E olha esse texto aqui, claro demais, da Review de 1903. Vejam bem, o Espírito Santo reunindo a exemplo de Jesus, a plenitude da divindade. Então, percebam que o Espírito Santo tem a plenitude de divindade, a exemplo de Cristo. Ou seja, assim como ele é divino, o Espírito Santo também é divino. Ele é o sucessor de Cristo e pode perfeitamente representá-lo neste mundo, que se torna uma bendita realidade, a presença essencial dele aqui. Isto é, ele mesmo, Cristo, como se fosse ele, né? Nós já vimos isso. Despojado da personalidade humana independente dela, como estando presente com o seu povo em todos os lugares, por seu Espírito, como onipresente, como se ele estivesse aqui, através do Espírito Santo. Ele age por meio do Espírito Santo. Isso está muito claro, irmãos. O Espírito Santo aqui origina toda oração genuína. Tenho aprendido a estar ciente de que em todas as minhas intercessões, o Espírito Santo intercede por mim e por todos os santos. O Espírito nos assiste em nossa fraqueza. E o Espírito Santo, sendo Deus, que coisa tremenda, conhece a mente de Deus. Aqui falando claramente de duas pessoas divinas e que um conhece a mente do outro. Então, nós vemos aqui agora os alertas para os nossos dias. Vamos ver. Uma coisa é certa.
Os adventistas do sétimo dia que se colocam sob o estandarte de Satanás. Sob o estandarte de quem, queridos? O estandarte de Satanás. Abandonarão primeiro a sua fé nas advertências e repreensões contidas nos testemunhos do Espírito de Deus, para depois abandonar sua fé na Bíblia, em toda a verdade, e abandonar por completo a Deus. E é isso que tem acontecido, queridos. Quando nós mostramos esses textos para os irmãos que estão ensinando essas falácias, e quando eles leem isso, eles falam, não é bem isso que Ellen White quis dizer. Eu falei, mas meu pai, vejam bem como é isso que ela está falando. É muito claro. Alguns são mais autênticos e dizem assim, realmente, é verdade que Ellen White é trinitariana. A fala dela é real. Ela fala que há 3 pessoas divinas, ela fala que o Espírito Santo é Deus. Realmente eu reconheço isso. E por reconhecer isso, eu deixo de crer nela. Eu já ouvi isso, irmãos. Eu já ouvi essa triste frase de pessoas que abandonarão as repreensões e advertências contidas nos testemunhos do Espírito de Deus. Isso é muito triste. Tudo isso foi tudo que o Espírito de Profecia foi montado, foi por água abaixo de todas as orientações dadas de presente como dádiva para o nosso povo. O último engano de Satanás será exatamente anular o testemunho do Espírito de Deus, que são os escritos dela. Satanás trabalhará engenhosamente por diferentes maneiras e por instrumentos diversos para perturbar a confiança do povo remanescente de Deus no testemunho verdadeiro. Essa semana eu vi uma frase de um irmão também que crê dessa forma, né? Que o Espírito Santo não é uma pessoa e não é Deus, falando a respeito de alimentação, falando com ele a respeito da alimentação carne, e ele fala assim, a irmã White não teve luz em todas as coisas. Pode comer carne sim, não tem problema. Ali ela está dando uma ideia pessoal dela, com certeza eu posso comer carne, porque aquilo é uma ideia da mente dela, tem muita coisa de profecia que não se cumpriu, então, ou seja, ela é meio profeta, ela não é uma profeta autêntica, tem coisas boas que ela falou, mas tem coisas que não. Então, é muito triste ouvir isso, e as pessoas estão cavando as suas próprias sepulturas. Então, é muito triste. Devemos orar tão fervorosamente pela descida do Espírito Santo quanto os discípulos oraram no dia de Pentecostes. Se eles precisavam do poder do Espírito naquele tempo, precisamos mais dele hoje. Todo tipo de falsas doutrinas, heresias e enganos enganam as mentes dos homens. E sem a ajuda do Espírito, nossos esforços para apresentar a verdade divina serão em vão. Queridos, é isso que está acontecendo. As pessoas estão envolvidas em falsas doutrinas, heresias, em falácias, em enganos. E se não for através do poder do Espírito Santo agindo na mente deles, a pessoa que eles estão rejeitando, vai ser em vão nós apresentarmos qualquer verdade. Não vão aceitar. E olha o que ela fala a respeito de um irmão D, que estava seguindo suas próprias ideias, levantando seus próprios pensamentos. E ela fala assim, o irmão D me foi apresentado como estando a fazer uma obra que no juízo final desejará anular. Suponha que o irmão D leve o povo a rejeitar ao testemunho de Deus, que tem dado ao seu povo durante os últimos 38 anos. Suponha que ele os faça crer que os líderes da obra são homens desonestos, astuciosos, empenhados a enganar o povo, e que grande e boa obra faria ele. Essa é uma obra bem semelhante à de Coré, Datã e Abirão. E para todos aqueles a quem ele influenciou, o resultado será desastroso. Vejam bem, o irmão D estava com ideias próprias, ideias da mente dele, falando que os líderes eram desonestos, falando que tinha que rejeitar os testemunhos. E ele estava levando outras pessoas, influenciando outras pessoas, e o resultado estava sendo desastroso. Ele pensou que não poderia estar errado, mas traz essa obra ao sinete do céu? Não. Assim que se iniciam ideias erradas no espírito do irmão D, começa ele a perder a fé e a questionar a obra do Espírito Santo, que há tantos anos vem manifestando entre nós. Irmãos, como embaixadores de Cristo,
advirto-lhes que se protejam contra esses movimentos desviados, cuja tendência é distrair a mente da verdade. Vocês estão vendo que hoje a ideia de Satanás é desviar as pessoas da verdade presente para coisas triviais, para coisas que não são verdade presente. O erro jamais é inofensivo. Nunca ele santifica, mas sempre traz confusão e dissensão. É sempre perigoso. O inimigo tem grande poder sobre os espíritos que não se acham plenamente fortalecidos pela oração e firmados na verdade. A única segurança para qualquer de nós está em não recebermos nenhuma nova doutrina, nenhuma interpretação nova das Escrituras, antes de submetê-la à consideração de irmãos de experiência. Surgirão homens e mulheres proclamando possuir alguma nova luz ou alguma nova revelação, cuja tendência é abalar a fé nos marcos antigos. Querido, nós vamos ver amanhã que a doutrina da divindade triuna representa marcos antigos dos pioneiros adventistas. Suas doutrinas não resistem à prova da palavra de Deus. Mesmo assim, pessoas serão enganadas. Farão circular relatos falsos e alguns serão apanhados pela armadilha. Armadilha de quem? De Satanás. Muitas pessoas serão levadas à decisão do lado errado. E assim tem acontecido, queridos. Quando a irmã White fala a respeito de uma nova luz que seria dada, vocês podem analisar o contexto, sempre em relação à mensagem da justiça pela fé. A justiça pela fé seria vista como uma nova roupagem, uma nova luz. Textos ganhariam vida que até então estavam dormindo. Ela não está falando de uma nova ideia, de nova doutrina. Não é isso. E agora estão falando que é isso. Que, por exemplo, a doutrina anti-trinitariana é uma nova luz. E outras coisas por aí têm surgido, né? Nós estamos vendo. E nova luz tem enredado muitos irmãos. Podereis hoje remover todos os pontos de apoio, tapando a boca dos contraditores de maneira que nada mais possam dizer. E amanhã eles percorrerão o mesmo terreno outra vez. Assim acontecerá sempre e sempre, porque eles não amam a verdade e não virão para a luz, para que as trevas e os erros não sejam deles afastados. Queridos, às vezes nós mostramos a verdade, nós apresentamos esses textos, e eles rodeiam, e amanhã já estão no mesmo terreno, falando de novo a mesma coisa. Por quê? Não querem amar a verdade, não querem vir para a luz, querem continuar em erro, querem continuar em trevas. 2 Tessalonicenses 2, 11 e 12 fala: por isso Deus lhe enviará a operação do erro, para que creiam na mentira. Por quê? Para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, mas antes tiveram prazer na iniquidade. Isso é muito triste, queridos. As pessoas estão querendo continuar no erro. Quando os homens sentem-se competentes, nós mostramos esse texto aqui original para vocês, em proferir um julgamento e condenar o Espírito Santo, eles trazem para si algo difícil de se combater. Pensa em entrar em argumento com eles. É muito difícil. Porque vem com argumentos aparentemente bons e vão enredando, e vão levando, e vão enredando igrejas inteiras, e daqui a pouco igrejas inteiras são envolvidas, porque a cabeça sã torna-se fraca, assim como o discernimento, e acaba julgando de forma injusta. Ah, queridos, mas olha, o Espírito Santo ainda chama-os, mas eles não ouvem, nem prestam atenção ao chamado de Deus. O Espírito Santo ainda está pleiteando com eles, ainda está falando ao coração deles. Isso não possa acontecer conosco, que isso não seja uma realidade na nossa vida, mas sim aceitar a verdade como está sendo explanada nesses dias. Queridos, é muito sério isso. Hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais os vossos corações. Então, Deus está nos chamando a ouvir a voz do Espírito Santo, a verdade plena que foi revelada nesses estudos. As circunstâncias podem nos separar de todos os amigos terrestres. Nenhuma, porém, pode nos separar do celeste Consolador. Onde estivermos, onde formos, Ele estará sempre ao nosso lado para apoiar, suster, erguer e animar. Esse é o Espírito de vida. Esse é o representante especial.
do outro ser especial que está aqui na Terra, agora, trabalhando em nosso favor. Irmãos, isso é muito tremendo, é muito sério. E se está acontecendo com você a ideia de rejeitar o Espírito Santo como pessoa, como uma pessoa divina, clame ao Senhor com jejum e oração. Não permita ser enredado por essas falácias, por essas mentiras que estão sendo levantadas agora. Porque é muito sério mexer em terreno perigoso. É muito sério rejeitar a única pessoa que pode te convencer do pecado, da justiça e do juízo. É muita ousadia humana rejeitar uma pessoa divina. É muito sério, queridos. Vamos tirar as sandálias dos nossos pés, porque estamos pisando em terreno santo. Rejeitar uma pessoa da divindade, seja ela o Espírito Santo ou Jesus, que são os mais rejeitados hoje, é muito grave. Por isso que eu falo, isso daí é importante sim, porque muitas pessoas têm saído da igreja, têm saído da fé, através dessa doutrina que tem sendo levedada, está levedando e trazendo opróbrio para a nossa igreja. Que Deus continue falando aos nossos corações, continue nos mostrando a sua verdade. Amanhã nós vamos estudar sobre a divindade e os pioneiros, porque levantam também a ideia de que os pioneiros eram antitrinitarianos, que Ellen White era antitrinitariana. Será que isso é verdade? Nós vamos estudar amanhã, não percam, é um estudo tremendo também sobre essa verdade, que nós vamos concluir todo o estudo da divindade, esses 7 estudos, amanhã. Vamos então orar ao Senhor. Querido Deus, nosso bondoso Pai Celestial, louvamos e engrandecemos o teu santo nome, porque o Senhor é digno de toda adoração, de todo o nosso louvor. Pai amado, Pai querido, muito obrigada, Senhor, pela revelação da tua palavra, porque o Senhor se revelou na tua palavra. Até onde nós podemos pisar, o Senhor deixou escrito. Sabemos que aquilo que não foi revelado não é para nós, mas aquilo que está revelado é para nós sim, para nós nos apropriarmos dessas promessas de que é de verdade. As 3 pessoas divinas, os 3 dignitados mais altos do universo, se doaram por amor a nós. O Senhor, Pai, o seu Filho eterno e Jesus e o Espírito Santo, terceira pessoa da divindade, se doaram por amor a nós e querem nos salvar. Estabeleceram o plano da redenção. E atuaram na criação desse mundo. E hoje, o Espírito Santo atua como nosso ajudador, como nosso consolador. E ele é o representante de Cristo, sucessor da fé. Nós não ficaríamos órfãos, o Senhor falou. Nós não ficaríamos isolados, inseguros, e teríamos a certeza da presença da divindade conosco, o representante de Cristo, que é o Espírito Santo. Ajuda-nos, ó Pai, a compreender essas verdades tão maravilhosas e saber que tudo isso ocorreu porque o Senhor nos ama com infinito amor e quer nos salvar. Abençoe a todos que estão aqui nessa sala, a todos que vão agora para os seus trabalhos, para as suas atividades. Que o seu Santo Espírito possa estar falando aos nossos corações durante todo o dia, nos livrando de pecar e nos ajudando a permanecer firmes na videira verdadeira que é Cristo. Abençoe-nos, ó Pai, nos dê um bom dia na tua companhia. É o que te agradecemos e pedimos em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém.